No dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi derrubado do trono. E aqui no Brasil, o Império deu lugar a uma república. Grande ruptura que se deu sem envolver-se em grandes conflitos armados e com uma pequeníssima participação popular. Uma república que se deu por meio de um golpe militar, bastante ágil em sua vitória. Inaugurou um período que durou entre 1889 e 1894, que hoje nós denominamos a República da Espada. A República foi implementada no Brasil sem grandes confrontos, até porque o imperador sequer resistiu, deixou o país numa boa, tranquilão e tudo mais. O problema veio logo em seguida. Anos e anos de guerra civil e diversas mobilizações militares ao redor do país. Poxa, mas como assim? Como é que foi tranquilo e não foi ao mesmo tempo? Bom, eu vou explicar. Para explicar como começaram esses conflitos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isso para ver quem foi a galera que se juntou para derrubar o Dom Pedro. Teve muita gente poderosa talaricando o trono. Contou com grande parte dos comandantes militares do país, além de boa parte dos grandes fazendeiros, sem contar com políticos, jornalistas e intelectuais. Ou seja, eles juntaram os militares que tinham poder de fogo, como o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento, os fazendeiros, que tinham poder econômico, em especial os cafeicultores de São Paulo, que eram os caras mais ricos do Brasil. Também políticos, jornalistas e intelectuais, que tinham o poder de influenciar a opinião pública e dar legitimidade ao novo regime, como era o caso do jurista Rui Barbosa ou do líder abolicionista José do Patrocínio. Então, o que podemos perceber é que o movimento republicano do Brasil tinha incluído gente importante de tudo quanto é lado, com ideias e interesses, muitas vezes conflitantes. E está aí a raiz do problema. Tinha federalista liberal, militar positivista, jornalistas abolicionistas e fazendeiros que odiavam a abolição da escravatura. Resumindo, a República não surgiu, digamos, de um plano muito bem azeitado. Também não tinha nenhum grupo unido ao redor do mesmo ideal revolucionário. O que nós tínhamos era uma mistura de vários grupos que tinham apenas uma coisa em comum. Ninguém ali gostava de Dom Pedro e nem da monarquia dele. E aí que a coisa fica interessante. Afinal de contas, o que será que aconteceu com esse grupo, uma vez que o interesse em comum deles havia sido compreendido? Bom, aí as disputas recomeçam e o negócio fica bem mais sério. Em novembro de 1889, a queda do Império levou ao poder Marechal Deodoro da Fonseca, principal líder da proclamação da República e primeiro presidente do Brasil. Ele assumiu o poder como governante provisório, pressionado pela situação crítica da política nacional. A real é que ninguém sabia se os monarquistas reagiriam mal ao golpe e se levariam o país a uma guerra civil. Mas, mesmo sem resistência armada por parte dos monarquistas, Deodoro manteve o país numa ditadura militar e perseguiu duramente seus opositores. Ordenou prisões e deportações, fechou jornais e aprovou leis de execução. Esse foi o caso do Decreto Rolha, ainda em 1889, que permitia que crimes políticos fossem julgados sumariamente por tribunais militares. Veja bem, a corte marcial sempre pôde aplicar pena capital. E essas penas foram realmente aplicadas e muita gente morreu. Para além da crise política, o governo provisório também foi marcado por uma grave crise econômica, conhecida como encilhamento. O encilhamento foi resultado de uma política que pretendia alavancar a economia urbana e dar os primeiros passos para a industrialização do Brasil. Ela teve início ainda na monarquia, mas continuou na República, conduzida pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ela se baseava no oferecimento de empréstimos a empresários para que investissem na indústria e na economia urbana do país. O problema é que esse dinheiro foi utilizado de forma oportunista pelos grandes empresários, satisfazendo indulgências pessoais ao invés de investir conforme combinado. E isso desencadeou uma grande inflação. A crise estourou em 1890, levando à queda de Rui Barbosa e à impopularidade do governo de Deodoro. Entretanto, Deodoro ainda mantinha uma base sólida de apoio, inclusive no Congresso Constituinte, que se reuniu ao final de 1890 para elaborar uma Constituição. Essa foi a segunda do Brasil, dessa vez
realmente aprovada por um Congresso eleito. Mas, vale lembrar que o projeto foi elaborado pelo governo militar. Além disso, Marechal Deodoro recebeu o poder executivo não mais em caráter provisório, e sim como presidente eleito pelos deputados numa eleição indireta. A Constituição de 1891 estabelecia uma república federativa, ou seja, que dava autonomia aos estados, a tripartição de poderes, com o fim do poder moderador, que existia durante o Império, a separação entre o Estado e a Igreja, definindo o Brasil como um Estado laico, e o fim do voto censitário. Mas aí tem um problema. A questão é que a exclusão eleitoral aumentou, porque a exigência de uma renda mínima para poder votar foi substituído pela exigência de que o eleitor fosse alfabetizado, e naquela época era todo mundo analfabeto no Brasil. Então o Brasil virou uma estranha república federativa, laica, com 3 poderes durante uma ditadura militar. Mas o golpe que derrubou a monarquia foi só o primeiro. Os militares tinham entrado com tudo no jogo político e começaram ampliando ilegalmente seus poderes. E veja só, quem começou fazendo isso foi logo o Marechal Deodoro. Em novembro de 1891, ele tentou resolver seus impasses com os parlamentares da oposição, dando um golpe que fechava o Congresso. No dia seguinte, ainda decretou estado de sítio no Rio de Janeiro e em Niterói, atropelando totalmente a nova Constituição. Mas o golpe foi revertido em menos de um mês. Com a primeira revolta da Armada, uma mobilização liderada por comandantes da Marinha para derrubar Deodoro da presidência. Os revoltosos posicionaram os navios na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. Para evitar uma guerra civil, Deodoro afina e deixa o cargo. Daí assume o vice, Floriano Peixoto. Também era marechal do Exército, mas vinha fazendo oposição. As primeiras medidas de Floriano foram a revogação do estado de sítio e a abertura de uma Assembleia Nacional. Entretanto, isso não significou o fim da República da Espada. E em pouco tempo, o novo presidente passou a destituir de seus cargos os opositores em geral. Além disso, conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse a interrupção de suas próprias atividades. Pois é, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram. O Congresso votou pelo fechamento do próprio Congresso. Tudo isso, óbvio, com o objetivo de dar mais poderes a Floriano Peixoto. O que se explica principalmente pelo medo das elites brasileiras de perda de controle sobre os setores populares. Mas, ainda assim, a oposição a Floriano cresceu, inclusive no Exército, e passou a exigir novas eleições. Em resposta, o presidente demitiu e prendeu mais um opositor. Declarou novamente estado de sítio. E, de quebra, ameaçou juízes do Supremo Tribunal Federal para rodarem a galera da oposição, tornando a República da Espada uma ditadura mais centralizada e repressiva do que a monarquia que antecedeu, com poder concentrado e que contou com o apoio de políticos e de outros líderes civis e militares. E o pior é que essa galera ficava quebrando pau entre si. Deodoristas contra florianistas, comandantes do Exército contra comandantes da Marinha, e não só. Oligarquias rurais se metendo em pequenos conflitos armados ocorreram em diversos estados do país, entre diferentes setores das elites locais. Inclusive, um desses conflitos se agravou a ponto de se tornar uma grande guerra civil. Essa foi a Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1892 e que acabou com mais ou menos 10 mil mortos, muitos deles degolados. O movimento foi liderado por Gaspar de Silveira Martins, fundador do Partido Federalista naquelas bandas. Os federalistas também eram conhecidos como maragatos. Eles se colocavam contra a ditadura de Floriano e defendiam um Estado menos centralizado. Muitos deles tinham sido apoiadores da monarquia, o que não significava que eles lutassem por seu retorno. Na verdade, o principal alvo da revolta dos federalistas era o governo do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, aliado de Floriano e identificado com as ideias positivistas. Ou seja, a revolução tinha relação com os conflitos que ocorriam no Brasil como um todo, mas as suas motivações estavam ligadas principalmente à política interna do Rio Grande do Sul. Aqueles que eram contrários aos federalistas eram conhecidos como castilistas, ou seja, aliados de Júlio de Castilhos. Eles também eram conhecidos como pica-paus, por causa do uniforme vermelho e azul dos soldados. A
guerra se estendeu para além do Rio Grande do Sul e os federalistas chegaram a tomar boa parte dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Mas, no fim das contas, os pica-paus venceram a guerra, aliados ao governo de Floriano Peixoto e o estado de São Paulo, que acabaram sendo mandados para lá e foram decisivos para o fim da Revolução. E ao final dessa história, a capital de Santa Catarina, que costumava ser Desterro, passou a ser Florianópolis. Florianópolis, a cidade de Floriano Peixoto, marcando tanto a retomada da cidade quanto do sul de todo o país pela República da Espada. Ah, e para concluir, enquanto o pau comia solto no sul, aconteceu no Rio de Janeiro a segunda revolta da Armada. Repetiu alguns movimentos da primeira, como os navios da Marinha ameaçando bombardear a capital. Mas dessa vez, a luta foi mais prolongada e mais violenta. E os rebeldes tentaram se juntar com os federalistas no Rio Grande do Sul, no intuito de derrubar Floriano. Vocês lutam aí, a gente luta aqui e uma hora ele cai. Mas no fim das contas, Floriano ganhou tanto no sul quanto no Rio e só deixou o poder no dia 15 de novembro de 1894, quando já era conhecido como Marechal de Ferro por causa do caráter ditatorial do seu governo. O fim do governo de Floriano foi também o fim da República da Espada. Aconteceu no aniversário de 5 anos da proclamação da República, quando assumiu o primeiro presidente civil da história do Brasil, Presidente Prudente de Moraes. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.